Em Jujutsu, temos feiticeiros especiais, tão especiais a um ponto de serem difíceis de serem considerados verdadeiros xamãs. Desde seus nascimentos, eles vivem através de condições raras, impostas de formas misteriosas e simplesmente sem explicação alguma. E eu falo da restrição celestial. Em Jujutsu, temos 4 casos: Fushiguro Toji, as gêmeas Maki mais Zenin e Meshamaru. Vamos começar falando desse último. Seu nome é Muta Koukechi, que conhecemos como Meshamaru. Meshamaru sofre da restrição celestial, nascendo com uma extensão de energia amaldiçoada gigantesca, junto com uma grande liberação de energia. Essa energia amaldiçoada consegue se estender por todo o Japão, com ele podendo atuar com várias marionetes por qualquer lugar através da ligação da energia amaldiçoada. Mas existem alguns problemas nisso. Em troca de toda essa energia amaldiçoada e esse alcance, Muta nasceu sem braço direito e qualquer coisa abaixo de seus joelhos. Além disso, ele não sente nada abaixo de sua cintura. Sua pele é frágil, ao ponto de qualquer luz, até mesmo da lua, acabar queimando. E a todo momento, ele sente como se cada folículo do seu corpo estivesse sendo perfurado por agulhas. Algo triste e extremamente pesado. Uma escolha que Meshamaru não pôde fazer. Uma maldição vestida de bênção que amaldiçoa desde o nascimento. E no capítulo 39, ele afirma que daria qualquer coisa em troca de um corpo normal. Ele faria isso sem pensar 2 vezes, em um piscar de olhos. Em todos os momentos, vemos que Koukechi se irrita com esse status, se incomoda em não se sentir humano e não se sentir parte de seus amigos, não sentir que eles o tratam como pessoa. Ele não quer ser um robô, e essa restrição vai totalmente contra sua própria vontade. De acordo com o próprio Meshamaru, ele teve que desistir de ser humano, tanto que ele trata o panda como algo inaceitável, algo que não era humano e era um corpo amaldiçoado, mas que tinha mais direitos humanos que ele, tinha mais chance de ver sob a luz do sol que ele. Para Muta, panda era irritante e insuportável, mas Meshamaru tinha um amor também, e talvez por isso que ele lutou todos os dias contra o que ele mesmo achava de si. Ele fez amigos no fundo. As pessoas da escola de Kyoto pareciam olhar para ele com olhares de certo modo que o aceitavam como humano. E esses eram Todo, Kamo, Nishimiya, Mai e principalmente Miwa. De algum modo, ele pensava que um dia, talvez um dia, ele poderia viver com eles como um igual. E Meshamaru levou sua crença de fazer tudo para ter um corpo normal muito, mas muito a sério, buscando uma esperança na transmutação ociosa de Mahito, trocando informações por um corpo normal. Mas em nenhum momento ele queria ferir seus amigos. Ele não queria que tivesse ocorrido um incidente onde a vida de todos foi colocada em risco. Ele de algum modo tentou resolver tudo sozinho, através de um voto de ligação. Mahito realmente alterou a alma de Muta Koukechi e acabou o livrando daquelas condições da restrição celestial, o que de certo modo confirma para nós que a restrição é algo inerente à alma e não necessariamente ao corpo, pelo menos até aqui. O que mais pra frente vai ser explicado através de um efeito importante que acontece com Fushiguro Toji dentro do mangá, e também é nos explicado em uma frase de Kenjaku lá em Shibuya, no capítulo 91, onde Kenjaku diz o seguinte, abre aspas: "Você, Mahito, teorizou que a alma vem antes do corpo, mas o corpo é a alma, e a alma é o corpo. Caso contrário, o fenômeno das memórias do corpo entrando na minha mente mesmo depois de trocar de hospedeiro não poderia ser explicado." Fecha aspas. Meshamaru passou 17 anos, 5 meses e 5 dias vinculado aos seus mechas, junto à restrição celestial, acumulando energia amaldiçoada. Ele planejou muito os seus passos, e na frente do pseudo-gueto e Mahito, a ideia seria que ele precisaria de Gojo. Era a única chance que ele tinha de realmente vencer e evitar o ataque em Shibuya. A sua restrição celestial poderia mudar aquele futuro, assim como Toji havia feito no passado. Ele queria evitar Shibuya. E depois de tudo isso, finalmente completar o seu plano, ele poderia voltar para os seus amigos, voltar para Miwa, a pessoa que sempre marcava sua mente. O tanto de energia que Muta acumulou nesses 17 anos foi comparada por Kenjaku a uma liberação temporária de classe especial, ou seja, foram cargas realmente bizarras de energia. Ele também preparou planos para ir contra Mahito. Sentimos a todo momento a confiança de Muta, o seu sentimento de que agora, com um corpo normal, ele poderia finalmente conquistar o seu sonho, sua liberdade, sua felicidade e a vida que ele sonhou ao lado de quem ele ama.
Por isso ele estava ali, na frente de Mahito e Kenjaku. Ele teria que dar tudo de si para proteger o futuro de quem ele ama. Sua restrição existiu para isso, mas infelizmente ele falhou. Falhou com todos, com si mesmo e com todos os seus planos. Ao contrário do que ele desejou, Shibuya iria acontecer por causa dele, e não o contrário. Ele não pôde evitar o destino que ele mesmo criou. Miwa não pôde visitá-lo, e antes da sua morte, tudo o que Meshamaru poderia fazer foi afastar todos que ele ama do combate. Ele evitou que Kamo, Nishimiya, Mai e Utahime fossem para Shibuya, mandando eles para outro lado da cidade. E obviamente, nessa lista toda, Miwa foi mandada junto. Muta deixou vários mechas preparados para seguirem com seu plano caso Satoru Gojo fosse selado. E Miwa é a última a trocar palavras com o último dos seus mechas. Uma das conversas mais lindas que temos no mangá de Jujutsu, onde Miwa não entende o porquê e nem motivo de Meshamaru ter deixado ela e os outros fora do combate. Ela se sentia fraca, inútil, patética. Mas Kokichi diz que não, ela não era fraca ou inútil. Ele que foi. Ele não conseguiu consertar o problema que ele mesmo criou. Não arrumou seu erro. Indiretamente, ele se declara para ela. Não foi algo simples, mas ele falou com todas as palavras. Ele só queria viver com ela, não importava o mundo em que eles vivessem. Ele queria protegê-la, mesmo que ele não fosse a pessoa que ela queria que a protegesse. As últimas palavras deixadas por Meshamaru para Miwa, através de suas lágrimas, foram as seguintes: Miwa, encontre a felicidade. Não importa como, se você estiver feliz, meu desejo se tornará realidade. Agora vamos para o nosso próximo caso, Fushiguro Toji. Toji era a mancha do clã Zenin, o homem que nasceu com a restrição celestial, e o primeiro caso de alguém que nasceu literalmente sem um pingo de energia amaldiçoada. Quando Gojo se vê de frente com o Toji no capítulo 71, ele comenta o seguinte, abre aspas, ele não é só rápido, sabia achar algo estranho com esse cara, ele não tem energia amaldiçoada, é tudo proeza física mesmo, não consigo ler esses movimentos. Mas é no capítulo 73 que Toji explica melhor o que ele é, abre aspas. Para um cara como eu que não possui energia amaldiçoada, sou invisível. Mas tem um problema. Enquanto eu segurar uma arma amaldiçoada, a energia amaldiçoada dela faz com que eu não seja mais invisível. Olha, eu tenho esse espírito amaldiçoado que pode armazenar objetos. Eu uso para carregar minhas armas. Agora eu sei o que você está pensando. Será que a energia amaldiçoada daquele espírito faz ele não ser mais invisível? Bom, o espírito se comprime ao se armazenar dentro do seu próprio corpo. Então eu ingiro ele e o mantenho dentro do meu estômago. Um homem invisível deveria ter entranhas invisíveis, não é mesmo? Por isso sou capaz de mover entre as barreiras, mesmo com armas amaldiçoadas. E depois ele completa. Humanos deixam mais do que energia amaldiçoada para trás, se lembra? Cheiros e pegadas, por exemplo. Meus 5 sentidos são afiados graças à minha falta de energia amaldiçoada. Resumindo tudo, a restrição celestial de Fushiguro Toji, diferente da restrição celestial de Muta Kokichi, levou toda a energia amaldiçoada dele, porém aumentou consideravelmente todos os aspectos físicos e sentidos, fazendo dele um tipo de super-humano. Yuki Tsukumo, no capítulo 77, descreve Toji Zenin da seguinte forma: Zenin Toji, eu já vi muitos casos onde a maldição celestial dá aos xamãs a mesma quantidade de energia amaldiçoada que o civil normal, mas ele foi o único caso de alguém que tinha exatamente 0 de energia amaldiçoada. E essa não é a única coisa interessante. Apesar de ele não ter energia amaldiçoada nenhuma, Zenin Toji conseguia sentir espíritos amaldiçoados em seus 5 sentidos. Descartando completamente a energia amaldiçoada, seu corpo cruzou uma linha e de alguma forma acabou ganhando resistência às maldições, como um super-humano de verdade. No capítulo 96, a velha Ogami usa sua técnica de reencarnar o corpo de Toji dentro do seu neto, e ela toma todos os cuidados de trazer somente o corpo e não a alma. Mas acontece algo bem interessante. A velha percebe que aquele ali não era o seu neto, ele não estava ali, então ela recua. Quem responde era o próprio Fushiguro Toji. Então ele teoriza: eu não sei muito bem o que está rolando aqui, mas meu corpo é especial. Eu diria que a alma desse cara perdeu para o meu corpo. E aqui que entra a teoria de Kenjaku sobre o corpo ser a alma e a alma ser o corpo. A restrição apenas deixa essa relação ainda mais pesada e bem mais poderosa, não só fortalecendo o corpo e os sentidos, mas também a própria alma do usuário, ao ponto de acontecer o que aconteceu. O corpo de Toji se sobrepor à alma de alguém que tentasse tomá-lo,
Por isso Kenjaku nunca cogitou tomar o corpo de Fushiguro Toji, já que ele não saberia o que a restrição poderia fazer com ele. Apesar de ser um homem sem muitas proezas em questões de energia amaldiçoada, Toji criou seu nome no mundo Jujutsu. Ele se manteve longe de seu clã, já que, de acordo com o próprio, estar ou não em uma grande família Jujutsu para alguém como ele era algo inútil. Porém, apesar de tudo, é importante demais ressaltar toda a mudança que Toji e a sua restrição celestial fizeram em todo o destino da história. De acordo com Tengen, ele, Tengen, a receptáculo de plasma estelar e os 6 olhos, possuem um destino interligado, a receptáculo sendo destinada à assimilação e os 6 olhos a garantir esse acontecimento. Kenjaku foi um dos xamãs que tentou destruir esse destino a todo custo, mas em suas 2 tentativas, ele falhou graças aos 6 olhos. Na primeira vez, ele foi apenas derrotado. Já na segunda tentativa, ele teve um grande preparo. Matou tanto a receptáculo como 6 olhos em seus nascimentos. Mas no dia da simulação, os 2 estavam lá novamente, inteiros e prontos para cumprirem seu destino. Os 6 olhos novamente derrotando Kenjaku. Porém, com Toji foi algo bem diferente. Com sua restrição celestial, ele mudou seu próprio destino e destruiu o destino de Tengen, a receptáculo e os 6 olhos, derrotando Satoru Gojo e matando Rika Manai. Praticamente os mais prodigiosos dentre todos que haviam aparecido até ali, como se o destino previsse que existiria uma dificuldade com a restrição de Toji para manter o destino, mas mesmo assim, essa força natural não foi capaz de evitar o caos. Então chegamos a Maki Zenin, filha de Hoji Zenin, irmã gêmea idêntica de Mai e prima de Fushiguro Toji. Maki e Mai sofreram da restrição celestial. De acordo com Mai, abre aspas, eu já tinha descoberto isso até que bastante tempo atrás. O motivo de gêmeos serem um mau presságio para feiticeiros é que para ganhar uma coisa, você tem que sacrificar outra. E isso não é limitado a um pacto restritivo, é o mesmo princípio de ficar forte por meio de experiências dolorosas. Mas esse não é o caso para gêmeos, porque gêmeos monozigotos são considerados um único indivíduo no mundo Jujutsu, entendeu? Você sou eu e eu sou você, Maki. Mesmo se você der o seu melhor para ficar mais forte, é inútil. Desde que eu esteja por perto, você continuará sendo meia boca. Eu vou levar tudo comigo, incluindo energia amaldiçoada. Fecha aspas. Basicamente, para ganhar algo no mundo Jujutsu, você deve abrir mão de outra coisa. Maki e Mai são gêmeas, e Maki sofre da restrição celestial de forma mais intensa, enquanto Mai consegue usar o Jujutsu, mas não na mesma escala que feiticeiros normais. Sua técnica amaldiçoada é a construção, criou objetos do puro nada, mas isso gera um gigantesco gasto de energia, ao ponto de ela conseguir fazer isso apenas uma vez por dia. Quando Mai morreu, ela levou toda a energia amaldiçoada com ela, tudo que existia entre as 2 irmãs, e assim a restrição celestial de Maki foi finalmente concretizada como a de Toji, com seu corpo ganhando todos os upgrades pelo sacrifício de energia. Como se com a morte de Mai, Maki tivesse se livrado do resto de energia amaldiçoada que faltava sacrificar para concretizar sua maldição celestial. E assim como Toji, ela teve todos seus sentidos, corpo, físico e alma, elevados ao limite, maior do que qualquer um poderia conseguir, dando a Hoji, seu pai, a mesma sensação de medo que ele tinha ao estar perto de Toji. Maki, inicialmente, já tinha gigantescos atributos, experiência suficiente para entrar em confronto físico com o clã Zenin inteiro, incluindo Naoya, e eliminá-lo sem dificuldade, mas ainda assim ela sentia que não conseguia fazer como Toji fazia, evoluindo suas habilidades somente no arco do jogo do abate, ou no arco da migração e extinção, quando novamente ele enfrenta Naoya, mas dessa vez em uma versão de espírito vingativo de classe especial. Nesse confronto, ela conhece Rokujushi Mio, e os dois juntos lutam mais de 1000 rounds de sumo, o Mio sendo um tipo de professor para Maki, o professor que ela nunca pôde ter, alguém que entendia o que ela tinha e poderia melhorá-la, e após isso, ela finalmente entendeu, abre aspas, cada movimento de Naoya eu percebo só analisando meus arredores. Seus óculos, eu era incapaz de ver o que os outros podiam ver, mas graças a Mai eu ganhei este corpo, agora mesmo sem os óculos, eu posso ver as maldições também. Eu estava feliz, porque eu sou igual a todo mundo agora. Se fosse aquele homem, ele chegaria lá em cima. Se fosse aquele homem, ele jogaria katana sem hesitar. Se fosse aquele homem, ele teria contra-atacado com a mesma velocidade. Não é o bastante só ser igual a todo mundo. Há coisas que só eu posso ver. Coisas que só ele podia ver. E assim, Maki consegue tudo o que ela precisava. Alcançou o mesmo status que Toji. Talvez ainda falte.
mas seu nível já supera o de qualquer humano normal e da grande parte dos feiticeiros. Se hoje, nesse exato momento, existe um destino traçado para acontecer em Jujutsu Kaisen, a única capaz de interferir diretamente e alterar a ordem do destino é puramente Maki Zenin.